Muito boa noite para vocês todos, né? Nossos irmãos e amigos. Não estranhem o áudio aqui e o gravador, mas a partir de hoje, né, com a autorização aí do nosso amigo Sandro, nós vamos começar a gravar essas palavras para ampliar e talvez até mesmo atingir algumas outras mentes e consciências e irmãos nossos que não tenham ainda esse conhecimento espírita que nós temos, né? Então, há um perfil no Facebook chamado Espírito Imortal, onde vocês vão poder encontrar o link também dessa palestra quando quiserem, né? E ouvi-la novamente. Não que sejamos sumidades em espiritismo, grandes conhecedores ou grandes palestrantes, mas toda semente que for plantada com simplicidade, né, até mesmo entre os paralelepípedos e até mesmo, né, entre as rochas, ela vai semear de alguma forma e vai ser a natureza em desenvolvimento, né? Então nós podemos considerar que fisicamente temos aqui o nosso grupo fiel de sempre e pelas ondas depois da internet, né, podemos até transmitir isso ao infinito e por um longo tempo. Então, com as tecnologias de hoje, né, por isso mesmo que somos os trabalhadores da última hora. Porque vejam as dificuldades que haviam, né, nos tempos de Jesus para se pregar o Evangelho, para se entender a palavra de Jesus Cristo, ou pelo menos para se escutar isso, né? E hoje em dia nós podemos, né, rapidamente, com a possibilidade do desenvolvimento da inteligência, acessarmos, né, infinitos textos e conteúdos na internet de palestrantes, né, conceituados como Divaldo Franco, como Nazareno Feitosa e como outros tantos, com tanta capacidade e tanta experiência na divulgação do espiritismo que não entendermos é uma questão apenas de não querermos, né? Nós podemos sim, pelo menos fazer um pequeno esforço, um pequeno movimento na tentativa de vencermos a distância que nos separa entre o verbo e a ação amorosa que esse verbo pode trazer. Hoje vamos falar um pouquinho sobre esse livro aqui, que é do Richard Simonetti, que é aqui do Harmonia e Luz, Espiritismo, tudo o que você precisa saber. E ele, no primeiro capítulo aqui, né, algumas questões, coloca, no mesmo estilo do Livro dos Espíritos, o que é o Espiritismo. Pergunta 1. Como podemos definir o Espiritismo? Trata-se de uma filosofia com bases científicas e consequências religiosas. O que é a filosofia espírita? Partindo da ideia platônica de que filosofar é procurar o sentido para a vida, podemos dizer que a filosofia espírita é essa busca a começar do contato com o mundo espiritual. Os que moram do outro lado, entre aspas, têm uma visão mais ampla sobre o assunto, sem as limitações impostas pela armadura de carne que inibe nossas percepções. E o que nos dizem os que vivem do outro lado? Dizem de onde viemos, o que fazemos na Terra e para onde vamos, dentro de um contínuo evolutivo destinado a nos conduzir à perfeição. Nesse contexto, explicam os porquês das desigualdades envolvendo condição social, financeira, moral, cultural, intelectual e outras mais que costumam fazer a perplexidade das pessoas, levando-as a duvidar da justiça divina. E a ciência espírita? Se a doutrina propõe o contato com o além, de onde colhemos informações sobre a vida, quem nos garante que essas informações estão corretas, exprimem a verdade? Aí entra a ciência envolvendo pesquisas quanto à autenticidade dos fenômenos de intercâmbio. Como se faz essa pesquisa? Avaliando o trabalho de grandes médiuns que produzem fenômenos mediúnicos ostensivos, como a materialização de espíritos, se vamos a uma reunião e surge um familiar que faleceu, se ele se faz visível e tangível, permitindo que o toquemos, se evoca fatos que marcaram nossa convivência, com detalhes que ninguém conhece, obviamente temos uma demonstração inquestionável do intercâmbio com os mortos. Haverá, talvez, alguma dúvida para quem ouve falar sobre o assunto, mas é de inconfundível autenticidade para quem passa pela experiência. Acontece com muitos pesquisadores. Então essa é até a questão número 5 desse livro do Richard Simonetti, que fala bem basicamente que esse é o nosso objetivo mesmo, levar
a mensagem cristã do Espiritismo de uma forma a ser popularizada a mensagem do Evangelho, essa esperança que nós temos, né? Existem dentro da doutrina espírita, nos termos científicos, psicológicos, filosóficos, onde são citados estes termos, infinitos pontos a serem, né, estabelecidos e estudados na nossa própria consciência, que são as leis de Deus em seus desdobramentos, de acordo com a necessidade de cada um de nós. Então aqui deixa claro, para que nós possamos ter uma maior compreensão e proximidade da justiça divina, através de uma pequena mensagem do texto, quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Essa dúvida, para quem já conhece o Espiritismo, talvez já esteja há muito tempo sanada. Então qual é a nossa obrigação? É exemplificarmos isso. É exemplificarmos isso para quem não está exercitando em si mesmo esta necessidade de saber quem é, de onde vem, para onde vai. É prudente ao viajante saber o seu destino, né? Saber a sua origem, o seu destino, ter um mapa da sua história, da sua vida. E nós estamos aqui de passagem, isso é um fato. Sejamos materialistas ou não, é um fato, né? Muitos acham que a vida começa no útero da mãe e termina no momento da morte, aonde se fecha uma lápide sobre a história e que a vida continua através das memórias, através das lembranças alheias e através das heranças. Mas isso é angustiante demais para quem quer realmente atingir um grau de felicidade plena. É muito triste para nós próprios e para aqueles que amamos o nada. Acreditarmos que somos herdeiros apenas de memórias e de lembranças passageiras, impalpáveis, torna a vida bastante angustiante realmente e frágil, né? Nós não temos com isso a força suficiente para vencermos os imediatismos das paixões, da consciência falha sobre muitas coisas que nós ainda precisamos amadurecer, sobre a consciência de vida plena que nós ainda precisamos entender para podermos praticar. O homem não muda com facilidade. A consciência do homem, genericamente, o homem ou a mulher, enfim, a consciência humana, ela não muda sem passar pelo exercício do amadurecimento, né? A casa pode ter a sua planta, pode ter o material, mas ela não se constrói do nada. É preciso que se tenha mão de obra especializada. A vida não é muito diferente de uma obra física. Nós, sendo espíritas, sendo cristãos e falando em nome de Jesus Cristo, em nome de Deus, precisamos entender com humildade, e Cristo dizia, eu tenho o coração humilde, que é só por esse caminho que nós vamos atingir a felicidade. Então, com o consolo da eternidade, sejamos bons ou sejamos maus, e que podemos nos regenerar a qualquer tempo, já estamos diante de um material de vida bastante rico, porque até mesmo o pior dos cidadãos, o mais devedor das leis divinas, terá a esperança de se regenerar. O Espiritismo, para muitos, pode parecer uma doutrina que tem um ar de superioridade porque apresenta respostas claras, cientificamente comprovadas através dos fenômenos mediúnicos, da materialização de espíritos, do teletransporte de objetos e de pesquisas feitas com fundamento, com seriedade. Outros grandes médiuns do passado, Allan Kardec, que é o codificador da doutrina espírita, através de tantas e tantas pesquisas na origem da codificação do espiritismo, fez questão de tornar clara a sua metodologia científica, porque ele sabia que ia enfrentar um mundo de céticos e de pessoas incapazes de se desprender da vaidade intelectual.
Tanto é que surgiu o Espiritismo no berço da França iluminista e bastante convencida dos seus princípios de liberdade, igualdade e fraternidade, mas como sendo o poder econômico a única forma de libertar o homem do sofrimento, sendo que não é, porque Jesus já havia dito há mais de quase 2000 anos atrás que nem só de pão vive o homem, mas da palavra de Deus. Jesus Cristo já havia dito que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, eis toda a lei e os profetas. Mas até hoje a humanidade, como uma colcha de retalhos, religiosamente falando, e também materialmente, ainda acredita que é através do poder econômico que vai encontrar a felicidade. E o conforto externo, o conforto material que o poder econômico oferece, não se compara ao desconforto de uma consciência culpada ou de uma consciência que cega, que não acredita que existe algo além de si mesmo. Caso as pessoas acreditassem mais na lei de Deus, na lei de causa e efeito, e buscassem essa compreensão, ou seja, buscar primeiramente o reino de Deus e sua compreensão, a compreensão de que cada um é dado segundo as suas obras, a compreensão de que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, a compreensão de que se a lei aparentemente não atinge aquele que desencarna antes de resgatar os seus débitos, ele vai resgatar numa próxima encarnação, porque aquilo que nós semeamos neste plano, no plano da carne, é aqui que nós pagamos, ou se semeamos no plano espiritual entre uma encarnação e outra, o bem ou o mal, é lá que resgatamos por uma questão de dimensão física, de potencialidades e de leis também da matéria. Entenderemos então que a justiça de Deus se faz de uma maneira branda e misericordiosa, não de uma maneira vingativa, como aqueles que ainda insistem em renegar a sua bondade, colocam um Deus cruel que permite que, por exemplo, que nasça uma criança deficiente, que uma criança desencarne, ou que outros tantos males aconteçam com crianças. Corpos de crianças, espíritos inocentes neste momento, mas certamente comprometidos com as leis de causa e efeito em alguns outros momentos. E que Deus sempre tentou alertar. O Espiritismo nos fala, caros amigos, irmãos, de todos os planos que aqui estão e que também estarão nos escutando via as ondas da internet, que através da consciência de quem somos, depois de um determinado momento, quando atingimos o grau de espíritos conscientes da razão que temos, oriundos das classes inferiores de desenvolvimento, ou seja, dos reinos mineral, vegetal e animal, até atingirmos a responsabilidade, o livre-arbítrio sobre os nossos atos, que Deus gravou em nós a consciência do bem e do mal. Nós é que passamos a escolher o que queremos fazer ou não das nossas vidas. E isso não quer dizer que em caso de reincidência, ou em caso de incompreensão, ou em caso de intenções perturbadas, né, como diz o Nazareno Feitosa, atrapalhadinhos, né, quando estamos, às vezes, presos do nosso orgulho, das vaidades, dos porquês, né, por que o mal existe, por que o mal está perto de mim, porque ainda eu sou vítima do mal, né, somos atrapalhadinhos quando nos colocamos neste sentimento de inferioridade moral ou intelectual ou de vítima, né? A não ser que estejamos realmente mal intencionados em usarmos, né, o vitimismo para justificar as nossas mazelas. Caso contrário, nós vamos entender que se não encontramos nesta encarnação as causas dos nossos males, as causas semeadas por nós mesmos, pela nossa consciência indestrutível, imortal, indivisível, foi plantada em outra encarnação. Quando ocupávamos outro corpo físico, como uma casca, como um automóvel. Troca-se de automóvel, mas o motorista continua o mesmo, com as suas mesmas experiências, com as mesmas infrações que talvez ele tenha cometido e assim por diante, né? Com uma máquina melhor ou pior de acordo com o seu merecimento. Então podemos comparar os antigos, como não havia o automóvel, né? Dizia São Francisco de Assis, o jumentinho, né? Ou seja, o corpo que carrega o nosso espírito. Nosso automóvel nos carrega, mas nós somos a consciência que o dirige, ou assim por diante. Então, nós não podemos desrespeitar isso, é cuidar do corpo e do espírito, como diz o Evangelho.
Mas temos que entender e colocar em prática a urgente necessidade do momento de divulgarmos estas questões de justiça divina, da lei de causa e efeito em nós mesmos, aprofundarmos o desejo de sermos realmente mais profundos na seriedade dessas questões, não por pressa, mas porque somos realmente os trabalhadores da última hora, porque se estamos desviados de outras atividades materialistas, que talvez nos desse mais felicidade momentânea, distantes de outros confortos, longe de outras ideias e planos que talvez tenhamos feitos, e colocados dentro deste debate, dentro desta necessidade de trabalharmos a questão da religião espírita, da filosofia e da ciência, porque Deus pede a nossa colaboração, né? Recebemos sim as energias positivas, através do poder da oração recebemos um mar de bênçãos, uma chuva de bênçãos cotidianamente, porque Deus está junto conosco a partir do momento em que nós nos sintonizamos com Ele, tenhamos mais claramente a sua presença, conseguimos observar melhor a sua ação em nossas vidas, porque Ele é Pai, e o Pai que ama está perto de seus filhos, né? E sendo Ele Deus infinito, nunca foi criado e sem fim, é obviamente que Ele tem tempo para nós. Nós não precisamos nos comparar aos bilhões, aos trilhões de irmãos, galáxias e infinitos universos que existem e achar Deus é muito ocupado para mim. Não. Deus nos criou, nós somos seus filhos, portanto Ele tem um tempo dele reservado para nós, por isso que Ele é onipotente e onipresente. Ele não deixa de atender os outros ao nos atender. Então, aquilo que nós pedimos de coração realmente forte, Deus nos atende, né? Se formos realmente sinceros na nossa oração. É o poder da oração que nos protege, né? Nós vemos tantos caírem, né, à minha esquerda, caírem à minha direita, aqueles que estiverem comigo não cairão, dizia Jesus Cristo, porque consciente pleno da lei de Deus, né, o seu jugo era suave, o seu fardo era leve, ou seja, quer dizer que nós não vamos estar livres dos sofrimentos, mas nós vamos encarar os sofrimentos de uma forma mais tranquila, né, as provações do dia, né, sairmos num dia de chuva, por exemplo, né, quantos hoje estiveram presos na tempestade? Quem olhar os noticiários ou as fotos vai ver aqui perto do shopping, na entrada, os alagamentos, as angústias em outros lugares, em outras cidades, e nós, graças à nossa boa vontade em estarmos perto do poder da oração, acabamos sendo protegidos, né? E livres das desgraças alheias. Porque diz também, tanto Divaldo Franco, quanto Nazareno Feitosa, quanto Raul Teixeira, que se os bons espíritos, os nossos anjos da guarda, que nos protegem, nos encontram no exercício do dever da caridade, seja trabalhando no movimento espírita, cristão, seja sendo caridosos com nossos irmãos, seja sendo caridosos conosco mesmos, né? No auto perdão, porque nós precisamos nos amar para poder amar o próximo, caso contrário não haverá possibilidade de compreender, de termos empatia. Eles nos livram das provas mais difíceis, até mesmo anulam o resgate kármico. A lei de Deus não é olho por olho, dente por dente. A lei de Deus é de compreensão, misericórdia e amadurecimento. A partir do momento que já entendemos isso e que já resgatamos os nossos débitos, não há motivo para sofrermos. Seria, né, um maquiavelismo, seria um cinismo. E Deus é todo amor, todo misericórdia e todo bondade. O Espiritismo, como diz o Raul Teixeira, é belo. É formoso, mas nos dá a clareza da lei individual de progresso. Cada um segundo as suas obras. Buscai e achareis. Ajuda-te que o céu te ajudará. Não é um modismo. Não esperemos que vai vir novamente uma nova revelação ou que há algo secreto ou misterioso. O momento é de popularizar isso cada vez mais e melhor, não para salvar ninguém, mas para evitar maiores sofrimentos, para se criar uma atmosfera um pouco melhor nesse momento de transição, aonde o joio e o trigo que cresceram juntos estão sendo separados pela justiça divina, para que cada um possa habitar em ambientes de acordo com o seu grau de vibração, seja neste planeta, seja num planeta de provas e expiações de menos desenvolvimento do que a Terra já atingiu. O Espiritismo, sim, acredita na pluralidade dos mundos, porque seria uma ociosidade, um desperdício criar tantas e tantas estrelas, infinitas galáxias, né, e não ocupá-las de maneira útil. Tudo que existe no universo, até mesmo, infelizmente, para muitos, o mal, né, é o caminho de Deus. O mal
Na verdade, ele não existe. O amor que adoeceu, o amor por nós mesmos, que perdemos o respeito pela nossa própria consciência, a nossa covardia, muitas vezes moral, em não aceitarmos que fomos imperfeitos em outras encarnações, o nosso orgulho em achar que somos melhores do que os outros e não somos. Podemos ter um ou outro dom desenvolvidos, mas há no Evangelho muito claramente, caros amigos, a questão da humildade e da melancolia, mas um trechinho pequenininho que fala sobre a missão do homem inteligente na Terra, né, do ser humano inteligente na Terra. Então ali diz que se nos envaidecermos, mesmo que sejamos sumidades, sejamos gênios em várias habilidades, né, perderemos o fruto do nosso trabalho, até porque nós sabemos que em qualquer momento Deus pode nos tirar qualquer dom, qualquer possibilidade, qualquer facilidade pelo mau uso, ou pela vaidade, ou pelo desperdício, ou enfim, por qualquer outra questão, né? Nós somos sim merecedores daquilo que desenvolvemos, mas sem as possibilidades que Deus nos deu e nos dá a todos os momentos, nós não teríamos condições de amadurecermos o fruto desta obra. E a gratidão daquele que conquista é a principal virtude do amor, que se expande através do auxílio aos mais fracos. No mundo ideal, o forte sustentaria e ajudaria o fraco, não o esmagaria ou escravizaria, como no mundo primitivo. Nós percebemos essas diferenças no plano em que estamos e também nos planos astrais, onde o mais forte ainda pensa em subjugar o mais fraco, em explorá-lo, em escravizá-lo, em seu benefício egoísta, porque está na fase dos instintos primitivos. Deus sabe disso e essas questões todas estão dentro da sua justiça divina. Temos que entender isso e temos que exemplificar isso se queremos realmente consolidar a doutrina espírita cristã dentro da nossa rotina, do nosso dia a dia. Não vai nos tirar a necessidade de trabalharmos por aquilo que necessitamos, não vai nos tirar a necessidade de fazermos um esforço em direção ao irmão, mesmo que seja através de uma oração, quando precisamos tentar encontrar aquele resgate kármico da melhor compreensão. Não vai evitar que um outro irmão nosso que amemos possa cometer erros ocultos ou erros publicamente, mas aquilo que vai acontecer conosco está diretamente ligado ao nosso tesouro vibratório, né? A nossa experiência. Se aconteceu uma coisa ruim, vamos dizer que semeamos isso numa encarnação passada, seja ela qual for, e que está amadurecendo agora, primeiro porque Deus já nos achou maduros suficientes para que pudesse nos dar o retorno daquela vibração. Caso contrário, ele teria suspenso aquela prova, porque ele não quer a nossa derrota, ele quer o nosso aprendizado. Então vamos perguntar por quê? Por que aconteceu isso? Vamos tentar pelo menos refletir da maneira mais honesta possível na nossa própria consciência por que estamos passando por determinada situação. Algumas delas inevitáveis, outras talvez evitáveis. Enfim, temos um grau de liberdade bastante restrito. E também vamos usar essa experiência para que nós possamos então agir com maior leveza nos nossos corações e ampliarmos esta mensagem, desta boa nova, este evangelho, para que outros também possam, né, de uma maneira simples, desfrutar desta certeza de que somos eternos, somos imortais, de que as coisas não acontecem por acaso e de que na beleza da doutrina espírita cristã, independente, né, de fanatismos, a caridade nos movendo como combustível da fé, nós já avançamos muito, nós temos ainda bastante o que avançar, mas que o presente é muito mais colorido, muito mais feliz e muito mais próspero do que nós imaginamos que seria. Vivendo nesse equilíbrio, nessa paz, eu gostaria então, para encerrarmos esta primeira palestra gravada aqui da Harmonia e Luz, que nós juntos fizéssemos uma oração de agradecimento ao nosso Deus maior, a Jesus Cristo que nos criou, que nos deu as infinitas possibilidades de amarmos, e juntos, honrando esta grandeza espiritual, de corações humildes, e com todas as reflexões que já tenhamos feito como sugestões aos nossos irmãos e amigos, mas acima de tudo como exemplo de nossas vidas, possamos, Pai, neste momento pedir que abençoe os nossos irmãos em queda espiritual piores do que as nossas. Nos hospitais, nos presídios, em liberdade
relativa, ainda agindo de forma a serem tentados pela corrupção do poder, aqueles que já caíram, aqueles que ainda vão cair. E te pedimos, Pai, que abençoe a humanidade nesse momento de transição, de separação do joio e do trigo. Que não lamentemos, Pai, os nossos erros de forma covarde, mas que tenhamos a forja do homem de bem, que já te compreendeu e que te aceitou, Pai. Longe das tentações da hipocrisia que podem nos mascarar e da fascinação vaidosa que pode nos obscurecer a fé. Te pedimos, Senhor Jesus, coragem. Te pedimos, Senhor Jesus, que leve a Deus a nossa oração, para que nós possamos transformarmos de uma maneira mais dinâmica, através do poder da palavra e das mentes fortes e positivas, aquilo que é a nossa colaboração para um mundo melhor. Porque os nossos irmãos, tão necessitados, precisam mais amor do que podemos imaginar. Livrai-nos do egoísmo, Pai, que nos faz lastimar o encontro infortunado dos irmãos caídos. Livrai-nos, Pai, da maldade e da maledicência em julgarmos a opção fraca de outros tantos. E dai-nos, Pai, sim, um pouco mais de força, misericórdia, para que nos dirijamos aos caminhos da persistência e da humildade que tanto ainda precisa ser cavocada em nossos espíritos. E quando a flor brotar com amor, não sejamos tolos em arrancar do caule e perdemos os frutos, Pai, pelo nosso próprio convencimento. Muito obrigado, Senhor. Obrigado ao mentor desta casa, obrigado por este momento, obrigado aos amigos aqui presentes. Que Deus esteja conosco, que seja feita a tua vontade, Pai, e que assim seja.